Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que contribuam com reflexões e debates sobre temas que afetam o cotidiano das mulheres e de sua família. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, é de graça, mas para nós faz uma grande diferença. Curta, compartilhe, comente e nos siga no nosso Instagram. Segue a gente lá também, confere o endereço aqui na tela, ok? Então vamos ao vídeo. Então, a chegada de um bebê gera grandes expectativas. É um misto de emoções que envolve toda a família. Alegrias, medo, ansiedade, pois alguém muito especial vai chegar. Afinal, somos todos especiais. Mas e quando esse serzinho amado que vai chegar terá necessidades especiais, como adaptação, acessibilidade e inclusão? Sabemos que o processo de educar e criar filhos requer atender uma série de demandas, e no caso das crianças com deficiência, enfrentar uma sociedade que não tolera as diferenças se torna o maior desafio. Mas o amor se transforma em fortaleza. E quem nos conta a sua vivência é Ana Lúcia Franco de Souza, muito conhecida em Volta Redonda, na cidade onde mora, no estado do Rio de Janeiro, como a mãe do Pedro Henrique. Então, Ana é professora, militante na causa PCD, Pessoas com Deficiência. Ela também é representante do grupo MAI, Mães e Amigos Especiais, e representante do projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade na cidade de Volta Redonda. Olá, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda no nosso canal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa. Olá, Carla. Olá a todos que acompanham o canal. Então, Ana Lúcia, vamos iniciar então o nosso bate-papo já contando um pouco da sua história com o Pedro. Ele nasceu normal, mas o que, que foi que houve? E o que, que foi decisivo para que ele sobrevivesse e garantisse uma evolução mais exitosa, repercutindo de forma positiva no desenvolvimento do Pedro? Como foi? Conta um pouco essa história. Então, o Pedro ele nasceu prematuro, mas com apigar bom, sem nenhuma aparente deficiência. Quando ele estava com uns 27 dias de nascido ainda no hospital, ele broncoaspirou, tampando as vias aéreas dele. E aí ele veio a ter paralisia cerebral, né? E aí foi o começo de uma luta. Ele nasceu e ficou 8 meses dentro do hospital, né? Saiu do hospital com 8 meses e um dia, com uma previsão assim de muita internação, de depender de respirador, mas para nossa felicidade não foi isso que aconteceu. Pedro evoluiu bem, né? Voltou muitas vezes para internar. Durante os primeiros anos de vida, ele tinha que aspirar, né? Fazia muita secreção, então a gente tinha que aspirar o Pedro, né? Eu acho que a aceitação foi uma coisa primordial para que ele ajudasse ele a evoluir. E depois da aceitação, você consegue buscar o tratamento, e assim a gente fez, buscou vários tratamentos. Pedro, desde pequeno, faz fisioterapia, fonoterapia ocupacional. Em algum momento ficou sem algum desses, mas, por exemplo, fisioterapia quase nunca faltou para ele, e fono também não, né? Então, esses foram, assim, primordiais para que ele desenvolvesse os tratamentos. Então, você falou de capacitação, né? Que tipo de aceitação? Mas é preciso alguma capacitação que seja fundamental para que pais e mães estejam mais preparados no processo de cuidar e educar as crianças com deficiência, né? Como que é possível valorizar as potencialidades das crianças e a oportunidade de aprender, enxergar por novos olhares? Pode ser um caminho para vencer os medos em relação ao futuro? É. Então, eu diria que não precisa de nenhuma capacitação para você ser mãe de uma criança com deficiência, né? A capacitação ela vai se dar a partir da aceitação mesmo. É lógico que algumas deficiências, como no caso do Pedro, eu tive que aprender a aspirar. Aspirar não é uma coisa comum, nenhuma mãe
geralmente faz um filho, né? Eu tive que muitas vezes aprender a trocar bola. E sim, para isso eu tive que ter alguma capacitação nessa área, né? Mas não exatamente uma capacitação para ser mãe de uma criança com deficiência. Eu acho que para ser família, o que precisa mesmo é uma aceitação. E aí você vai voltar o olhar para aquilo que a criança vai te apresentar. E cada uma vai apresentar uma coisa diferente, né? Mesmo dentro da paralisia cerebral, que é o caso do Pedro, a paralisia ela vai afetar áreas diferentes em cada criança, né? Então, esse olhar que você falou, para a gente ter, a gente vai estar sempre tendo que olhar, porque num primeiro momento ele vai te apresentar uma coisa, você vai trabalhar aquilo que ele te apresenta, e você vai ter sempre que estar tendo esse olhar novamente, né? Porque ele pode evoluir daquilo, como pode regredir daquilo que ele apresenta no começo, né? Então, esse olhar, eu acho que vai a cada etapa se modificando. Então, Ana, e você tem um trabalho, uma militância. Fale um pouco dessa militância, por que você abraçou a causa, quais são as dificuldades, os obstáculos, os êxitos, o sucesso, por que não, né? Também aspectos positivos, né? Que caminho devem ser percorridos para garantir o direito das crianças e das pessoas com deficiência? E se você pode citar alguma lei que você poderia destacar, ou leis que as pessoas não conhecem, que são importantes nesse processo dessa garantia de direitos e de qualidade de vida? Então, a militância, eu acho que eu comecei mais, não só pelo Pedro, acho que por mim mesmo, acho que foi importante para mim começar a militar na causa, né? Eu busquei projetos nacionais, eu busquei Conselho da Pessoa com Deficiência, e isso tudo fez muito bem para mim. Eu não sei se faria bem para toda mãe, talvez nem toda mãe se identifica com isso, mas sim, eu acho que isso trouxe muita coisa positiva para o Pedro, porque fez eu ter mais informação, né? E eu acho que isso ajuda muito, pelo menos me ajudou, né? Eu fui para o Conselho da Pessoa com Deficiência, eu fui para o Projeto Lia, fui para movimentos que se preocupam com leis, como você estava falando, né? A gente tem muitas coisas que vão muito lentas dentro dessa área, né? Muitas. Mas eu acho que como toda transformação. Assim também é o caso, por exemplo, da mulher, do negro, que ficou muito tempo escondida dentro da sociedade, sem voz, né? A mulher, por exemplo, começou a votar muito depois e foi tendo espaço muito depois. Então, ela vem ganhando espaço aos poucos, mas a gente ainda enfrenta violência, preconceito. Assim também é o mundo da pessoa com deficiência, sendo que ele está sendo enxergado muito mais recentemente, né? Até pouco tempo você não tinha na escola pessoa com deficiência. Elas tinham escolas separadas, isso quando começaram a ter escola, porque um pouco mais para trás elas ficavam dentro de casa, a família tinha vergonha de falar que tinha um filho com deficiência, porque a sociedade via como uma anormalidade total, né? Assim, um defeito da família ter aquela criança, né? Então, quer dizer, se a gente pode falar de um avanço, eu acho que aí é um avanço. Eu acho que muitas famílias hoje levam seus filhos para a festa, para a escola e com orgulho de fazer isso, né? Então, eu, por exemplo, tenho muito prazer de passear com meu filho em todos os lugares, né? E graças a Deus, eu acho que esse desejo de ficar com ele em todos os lugares, para a gente faz muito bem, que o pessoal aceita bem. Não acho que acontece isso com toda pessoa com deficiência. A gente sabe que há algumas deficiências que a sociedade ainda não aceita bem, né? Como é o caso do autismo, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que pensam que autismo é uma birra da criança, né? Então, nem toda deficiência a sociedade está conseguindo ser já ter aquele olhar um pouco mais aberto. Acho que está começando, tudo começando.
E se a É, gente fala de... a nossa sociedade realmente é uma sociedade que, como eu coloquei lá no início, ela não tolera muitas diferenças, né? Uma sociedade que às vezes é bastante cruel essa luta tem que ser muito constante, né? E eu queria que você falasse um pouco também desse processo de inclusão, que ele não deve acontecer só na escola, que na escola, principalmente, né, com acessibilidade, cuidadores capacitados, né, isso é muito importante. Você até pode falar um pouco dessa questão, quando as crianças vão para outras séries, eu acho interessante você também falar isso, da questão da criança ser enxergada, né, dentro da escola, né, que ela passa de série, às vezes as pessoas questionam, falar disso e falar também da importância da interação das crianças nos espaços públicos, como no shopping, como você falou, levar as crianças, como nos parquinhos, né, por exemplo, e falar um pouco sobre essa questão dessa inclusão, mas a gente também tem um vídeo em que você explana sobre essa realidade, né? Aí depois a gente quer ouvir um pouco o que você tem a dizer por que você teve essa iniciativa de fazer o vídeo, né? Mas antes a gente vai assistir para a gente entender um pouco qual é a mensagem que você quis passar. Então vamos ao vídeo para a gente conhecer um pouco qual o conteúdo dessa mensagem da Ana. Vamos ao vídeo. Bom dia a todos. Ontem nós estivemos no zoológico e eu queria deixar um recadinho muito especial para os pais típicos. O que é pai típico? Pai de uma criança dita normal, né? Que não tem uma deficiência. Não me magoou, né? Não é nada para ofender, mas ao sair, olha primeiro para essa foto. É recado pro zoológico, precisamos de trava. E palhaço de sempre lá. Bem, não me magoou ele falar aquilo. Porém, ele falou assim com o filho: não mexe com o coleguinha, não. Mexe, pode mexer, o coleguinha adora que mexe com ele. Pode perguntar o que ele tem, pode perguntar por que ele não anda. Ele adora que qualquer criança brinque com ele. Então, pai, mãe, não evite que o seu filho se aproxime de um amiguinho porque ele tem uma deficiência. Olha como eles convivem bem. Aí, por exemplo, é uma criança de 1 ano e pouquinho e o Pedro tem 13. Então, eles têm a diferença normal da idade, né? E eles brincaram, eles tiraram foto, eles passearam muito. A mamãe andou com ele de pé, porque ele já anda um pouquinho de pé. Mas ele ainda vai precisar da cadeira de roda muito tempo, talvez por toda a vida, dependendo do espaço. Mas eu peço, pai de crianças típicas, né, sem deficiência, nunca impeça seu filho de perguntar, de se aproximar. Pergunte para a mãe, pergunte para a própria criança. Deixa se aproximar. A deficiência não vai impedir que eles sejam amigos. Isso aí. Então, Ana, é muito interessante porque realmente às vezes as pessoas ficam com medo, né, de se aproximar. Eu acho que quanto mais carinho, mais perto, mais afeto, né, mais conhecimento. Fala um pouco então como que foi essa iniciativa. Conta pra gente aí. Então, esse vídeo eu fiz muito no sentimento mesmo, mas eu aprendi a falar sobre inclusão, né, com o projeto LIA. E o que é o projeto LIA? Nós estamos até curiosos, porque parece ser bastante interessante, porque a gente está acostumado só com criança incluindo na escola, mas o lazer é muito legal, né? E é onde eu acredito mais que a inclusão acontece se as pessoas deixarem ela acontecer, né? Porque se você evitar, não vai acontecer. Mas se você se enfiar lá no meio e os outros estiverem ali, ela acontece naturalmente na brincadeira. Porque, na verdade, a criança, ela é muito inclusiva, né? Se o adulto não atrapalhar ela. Se ela deixar, ela não tem receio das coisas.
Então, ela pergunta numa boa, né? Então, a inclusão na diversão ela vai acontecer muito nisso aí. E o Projeto LIA é um projeto nacional, né? Que a Shirley Ordônio, às vezes eu erro um pouco sobre o nome dela, mas a Shirley começou esse projeto, ela tem duas filhas gêmeas, uma tem paralisia cerebral e tem um mais velho também, e ela levava eles para a praça, né? E só dois conseguiam brincar, a Letícia não conseguia brincar, porque tinha paralisia. Uma vez ela tirou ela da cadeira e colocou ela num balanço comum, ou junto com um dos meninos, ou ela segurando, como a gente faz quando não tem um balanço apropriado. E a Letícia sorriu alto, né? Deu aquela gargalhada pela primeira vez. Ela conta que foi a primeira vez que ela ouviu mesmo o som da voz da filha dela. E aí ela começou esse movimento, né? Que é o Projeto LIA. E foi espalhando para outras mães. Ela começou a buscar leis, né? E Curitiba é um lugar onde já tem vários parques, né? Eu comecei em 2017. A gente começou aqui fazendo piquenique junto com o Grupo MAI, né? Que já existia. O Grupo MAI topou fazer um piquenique chamando atenção para a inclusão. Nós fizemos em 2018, em 2019, 2020, a gente estava praticamente para fazer, entrou a pandemia. E nesse espaço foi um ganho, né? Porque nós ganhamos lá 2 brinquedos no zoológico que já tem, e aqui na cidade tem o Jardim Botânico, que ainda não é muito visitado, mas que também tem outros brinquedos. E desde então a gente vem em conversa com o zoológico para tentar ampliar isso daí, né? Isso daí tem sido um ganho nosso. É uma das vitórias. Bacana, Ana. Muito legal, muito bacana. Gostei muito de conversar com você. É um assunto muito interessante. As pessoas precisam se informar cada vez mais, né? E confira na tela aí, pessoal, o endereço do Instagram da Ana. Muito legal ir lá conferir como que é a convivência, a vivência, a experiência da Ana, muito bacana. E também o Instagram do Projeto LIA. É bacana e conferir o trabalho deles também. Ana, muito obrigada pela sua participação. Essas suas informações foram muito valiosas. Nossas portas do canal estão abertas para você, a hora que você quiser vir também falar mais sobre todos esses projetos, tá? Agradeço a sua presença. Eu também agradeço. Vou querer voltar. Pode convidar que eu vou querer voltar. Tem muita coisa para a gente falar. Pode deixar que a gente vai te convidar? Sim. Muito obrigada, Ana. E você que gostou, deixe o seu curtir, comentem e se inscreva no nosso canal. Se inscreve lá agora. E agora que você viu esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau.